Se eu perguntar aqui o que é igreja, vocês vão ficar com esses versículos aí, quem pegou, e daqui a pouco vocês vão ler. Se eu perguntar aqui o que é igreja, todos nós vamos responder várias coisas, né? O que é igreja? Para cada um, nós vamos ter aqui respostas inúmeras. É lógico, caminhando na mesma direção, mas maneiras diferentes a gente vê, do ponto de vista que a gente vê. Então vamos fazer aqui o seguinte, uma coisa bem básica, embora profunda. O que é igreja para Deus? O que é igreja para Deus? Efésios 2,19, quem pegou? Eu. Fale eu. Assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Da família? De Deus. Então, para Deus, a igreja é a sua? Família. Captaram? Ela poderia ler no microfone para a gente entender melhor? Pode. É aqui. O microfone é sua. Não sei se por isso. A atuação de Valmir. Oi. Valmir. Pronto. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então a igreja para Deus é a sua família. Esse sempre foi o projeto de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Quando Ele projetou a sua criação, eu e você, todos nós, Ele projetava lá na frente ter uma família. Uma família de muitos filhos, semelhantes a pingo? Não, a Jesus. Mas uma família de muitos filhos. O que é que Jesus veio fazer aqui? Muitos irmãos. Veio fazer muitos irmãos. Para constituir o que é a família de Deus. Para Jesus, o que é igreja? Efésios 1, 22, 23. Quem pegou? Josi pegou. Josi. 1, 22, 23. Efésios 1, 22, 23. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A igreja, o que é que Paulo está dizendo? A igreja é o que de Cristo? Ele é o cabeça, a igreja? O corpo. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Para Deus, é sua família. Para Jesus, nós somos o seu corpo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro da família de Deus. Estamos captando a profundidade disso? E para o Espírito Santo? 1 Coríntios 6,19. Eu. Tem dois eu. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Para o Espírito Santo, a igreja é o templo do Espírito Santo. Você é família de Deus, você é membro do corpo de Cristo. Membros é uma mão, é um braço. E você é templo do Espírito Santo. Templo onde mora o Espírito Santo. É pouca coisa, irmãos? Isso é igreja. Nós vamos agora descer um pouco em um aspecto da igreja. Entendemos o que é igreja? Visualizamos a sua profundidade. Como Deus enxerga. Como Jesus enxerga. Como o Espírito Santo enxerga. Nós estamos interligados, ligados, conectados a tudo isso. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto.
A vida da igreja sempre esteve fundamentada em 3 colunas. 3 colunas. A igreja do Senhor Jesus sempre esteve fundamentada em 3 colunas. Primeira, não por questão de importância, mas aqui é a primeira na ordem. Ministério da palavra. É uma das colunas. Tem que haver pregação, ensino, discipulado. A palavra é de Deus. Vem para a igreja. Ela tem que ser ensinada. Para que possamos aprender a palavra de Deus. Tem que ser pregada a quem não conhece. Tem que ser transmitida. Tem que ser instrumento para discipulado, formar vidas. Tudo é a palavra de Deus. É uma das colunas da igreja. A outra coluna, ministério da oração e intercessão. Por quê? Isso é relacionamento e dependência com Deus. É a segunda coluna. Relacionamento que demonstra dependência de Deus. Jesus demonstrou isso aqui, Márcio? Durante sua trajetória na terra. Quantas vezes Jesus estava orando e tudo era por oração para mostrar que dependia de Deus, mas não era só mostrar. Ele dependia de Deus. Ele dependia e ele sabia onde foi que o homem falhou lá no Éden e atravessou toda a sua história até hoje aqui, ó. Essa dificuldade, não querer depender de Deus, querer ser independente. Então Jesus tinha que vencer na raiz isso aí, depender de Deus do início ao fim do seu ministério. Então, oração, intercessão, é o que? Relacionamento com Deus, onde nós mostramos dependência para tudo na vida, qualquer assunto é pela oração. Terceira coluna, comunhão, relacionamento entre irmãos. É a terceira coluna. A igreja está nessas 3 colunas. Essa é a vida da igreja. O que caracteriza a vida da igreja? Palavra, oração, comunhão. Tudo que vem além disso pode trazer benefício para a igreja? Pode edificar? Pode, mas o básico são esses 3. A igreja não sobrevive sem esses 3. Terceiro ponto. Os relacionamentos, o funcionamento dessa coluna chamada comunhão, relacionamento, é a base do funcionamento da igreja. A igreja é formada por ancião, por edicano, por todos nós. A igreja não é formada por paredes, por bancos, cadeiras, microfones, seja que tipo de material for, é formada por pessoas, por gente. Vocês formam a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, os bancos vão ficar, as cadeiras vão ficar, os templos vão ficar, os halls de membros vão ficar, tudo vai ficar. Ele vai subir conosco. Amém. Glória a Deus. E onde é que está o funcionamento na igreja? Em vocês. Em nós. Na parte humana da igreja. João 13, 34, 35. Quem pegou? Um novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Jesus está dizendo como é que sua igreja funciona. E como é que funciona nessa coluna da comunhão. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem falou isso aqui foi Jesus, o cabeça da igreja, do qual nós somos seu corpo. O funcionamento da igreja só acontece genuinamente quando a base está correta. Se essas colunas, que são simples, né, para segurar esse telhado, estivessem de forma errada, não tivesse talvez em alguma profundidade mínima que tem que estar, com o material correto, na disposição correta, na distância correta de uma para outra, ninguém ficava aqui embaixo, né? Por quê? Porque não estava funcionando para o que ela foi executada. Então o funcionamento da igreja só vai acontecer genuinamente quando a base está correta. A estrutura está fazendo o seu papel. A coluna chamada comunhão está exercendo o seu papel na igreja. Sem relacionamentos verdadeiros entre os irmãos, a igreja não expressa o amor de Jesus. Foi isso que Jesus falou. Se não houver amor entre os irmãos, entre aqueles que se dizem corpo de Cristo, nós não estamos expressando esse amor que nós dizemos ter de Jesus em nossas vidas. Não expressa a vida de Jesus na igreja. Os relacionamentos verdadeiros entre os irmãos são frutos do amor. Não é de sentimentos, é do amor, é de decisão, é de posicionamento, é de atitude. Os relacionamentos verdadeiros. Por quê? Porque a comunhão que nós conversamos de manhã está em comum, dividindo o espaço para comer, conversando, trocando ideias, ouvindo a história de um, ouvindo a minha história, participando da vida de um, participando da minha vida. E por aí vai, quantas coisas podem acontecer, né? Porque a comunhão é a manifestação de que vivemos o mandamento do Senhor. Nós recebemos um mandamento: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se isso não ocorre, nós não estamos cumprindo o mandamento do Senhor. Essa é a verdade. Eu não tenho para onde fugir aqui. Eu estou diante da palavra que eu estou falando para vocês e ela está falando para mim. Para vivermos relacionamentos verdadeiros entre os irmãos, precisamos vencer barreiras. Vamos aqui começar a partir de mim. Para eu viver um relacionamento verdadeiro com Eric, eu preciso vencer barreiras internas minhas e barreiras externas a mim, para desenvolver esse relacionamento verdadeiro. Por quê? Porque essas barreiras impedem a expressão do amor de Deus através das nossas vidas. Não é que ele não está lá, mas ele é impedido de se manifestar pela parte humana de mim, pelo meu eu, pela minha carne, pelo velho homem, que não quer se render. O amor aos irmãos, não é um direito conquistado. Não é um direito. É um mandamento dado diretamente por Jesus aos seus discípulos. Você é discípulo de Jesus. Porque o que ele falou para os seus discípulos ali, ele está falando para todos nós até hoje. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Vocês vão proclamar meu nome, vocês vão anunciar meu nome, vocês vão sair por todo mundo falando do meu nome, vocês vão manifestar meu nome, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer pelo meu nome. Mas só vão me conhecer se vocês se amarem uns aos outros. Se eles verem aquilo que vocês estão pregando no meio de vocês. Foi isso que Jesus disse. Eu não tenho para onde fugir. 1 João 4, 20 e 21. Eu peguei. Pegou? Então deixa eu chegar.
Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Amém. Precisa explicar alguma coisa dessa palavra? Quem quiser explicar, o microfone está aqui. Quarto ponto. São pontos assim que se comunicam, né? Assim como foi de manhã, que parecia um quebra-cabeça, que quando a gente juntou, formou uma imagem, né? Vamos lá. Quarto ponto. Níveis de relacionamentos na igreja. Vamos entender aqui um ponto que às vezes não entra muito na compreensão de algumas pessoas. Jesus tinha quantos discípulos, Márcia? 12, né? 12. Quem escolheu esses discípulos? Ele mesmo, por direção do Senhor. Quem chamou um por um? Ele mesmo. Quem ensinou aos discípulos de Jesus? Alguém tem dúvida desses pontos? Não. Todos andaram com Jesus durante seu ministério? Todos. Todos participaram das missões que ele atribuiu ou que estava junto com ele? Todos. Todos estavam envolvidos na obra do seu ministério? Todos. Mas o interessante é que Jesus sabia quem era dos 12 que estava mais próximo a ele. Nem sempre andar junto é estar junto. 3 andavam mais perto de Jesus. E não é porque dava menos trabalho não, viu? Tinha um que dava um trabalho danado, que era Pedro. Dava um trabalho terrível para o mestre. Mas ele grudava em Jesus. Grudava. Então Jesus sabia quem andava mais perto dele. Jesus sabia, no meio dos 12, quem tinha um pouco mais de maturidade em relação aos demais. Ele sabia. Pelo menos uma maturidade mínima e suficiente para ouvir certas coisas que ouviram. E que viram. E testemunharam do que se passava no coração de Jesus. Eles tiveram acesso a coisas de Jesus que os outros não tiveram. E Jesus não estava diminuindo os outros, apenas estava identificando 3 com um pouco mais de maturidade do que os demais e que poderiam ouvir e participar de determinadas coisas do seu ministério. Na transfiguração, Nicole, quem foi que subiu junto com Jesus na transfiguração? Isso aí, muito bem, é beleza. Pedro, João e Tiago. Por que os outros 9 não foram? Eram menores? Menos importantes? Não. Eles não estavam prontos para ver o que iam ver lá em cima. Mas o exemplo, para a gente ficar com muitos exemplos, o segundo exemplo que eu vou dar aqui é o que foi o mais profundo, no Getsemane. Quem foi que foi no Getsemane? Os mesmos. Tem alguma coincidência? Alguns episódios eram esses 3 que estavam perto de Jesus. Agora lá no Getsemane, o que foi que Jesus fez ali com os discípulos? Abriu seu coração. Minha alma. Jesus falou da sua alma, estava perturbada, no sentido de que era o momento das trevas naquele momento. Então Jesus mostrou àqueles 3 e que ele estava sofrendo. Jesus ali externou sua parte humana para aqueles 3. Confessou a eles 3, fiquem comigo, orem comigo. Jesus ali não queria se sentir sozinho.
Mas na hora que ele precisou, ele sabia os 3 a quem ele poderia buscar. 3 anos de relacionamento. Andando com os 12. Mas Jesus, naquele momento, identificou com quem ele poderia andar. Naquele momento, passar aquela situação. Quem poderia contribuir, ouvir, ou participar, ou pelo menos estar junto dele. Isso é relacionamento. Minha alma está profundamente triste. Gente, quem está falando aqui é Jesus. Para os seus discípulos, Pedro, João e Tiago. Talvez, aí eu estou falando talvez, os outros 9 não teriam capacidade de ouvir aquilo e não entrar em desespero. Meu mestre está profundamente triste. É meu mestre. Está mostrando angústia na sua alma. Até ali Jesus era o ponto de segurança deles. De confiança. Jesus os poupou. Relacionamento. Jesus percebeu. Vamos entender. Não diminuiu ninguém. Apenas identificou quem estava pronto ou pelo menos mínimo de maturidade para enfrentar o que estava vindo. Há pessoas que formarão um relacionamento mais próximo conosco. Isso aí, estou falando de todos nós. Há pessoas que formarão um relacionamento mais próximo conosco. Elas sempre demonstrarão o amor de Deus, o cuidado, o zelo, a correção e a sinceridade. Então, esses são os critérios para buscarmos pessoas nesses momentos. Aquelas que demonstrarão o amor de Deus, demonstrarão o cuidado na tua vida, o zelo, a correção e a sinceridade. Isso vai fazer fluir o relacionamento. Vai fazer aprofundar o relacionamento. Foi isso aqui que Jesus usou como base para chamar Pedro, João e Tiago. Quinto ponto. Aspectos que facilitam ou dificultam os relacionamentos. A gente falou isso de manhã. Algumas coisas desse que eu vou falar aqui. Aspectos que facilitam ou podem dificultar. Bom, muita gente diz, eu só ando com quem eu tenho afinidade. Eu só ando com quem eu tenho afinidade. E daí? Eu vou acabar me enrolando aqui. Obrigado, Valmir. Ter afinidade com alguém contribui para a gente poder andar junto com ela? Contribui. Né? E aí quando chega com a camisa do Flamengo, rapaz, você é gente boa. É uma afinidade. Vamos jogar bola? Bora. Afinidade. Estudamos juntos na mesma escola. Afinidade. Não é isso? E assim vai. Gostamos de, sei lá, vai, gostos por comida. Então você vai ver pessoas que têm afinidade com você. E isso facilita se aproximar? Facilita, com certeza. Né? E a gente acaba investindo nesses relacionamentos. Ter os mesmos gostos, morar próximo, né? Morar perto, ter hábitos parecidos, né? Ah, eu quero caminhar todo dia de manhã na beira-rio. Eu quero ir para a academia às 5h30 da manhã. Pode andar com Márcia. Né? Pode andar com Márcia. Afinidade. Né? Mas na igreja, a família de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo, a afinidade maior não são esses detalhes. Não são esses detalhes. A afinidade maior é ter os mesmos alvos espirituais. Amém. É viver os mesmos princípios de Deus na vida. É ter os mesmos conceitos acerca do que Deus quer das nossas vidas. É crer e praticar os ensinos do Senhor.
isso sim trará mais facilidade para caminharem juntos. Amém? É isso que faz a igreja andar. Vamos pegar aqui um exemplo básico na Bíblia. Paulo, quando estava preso, na última prisão, em Roma, já sabendo que seu fim estava próximo, ele ia ser morto, né, executado pelo Império Romano. Paulo diz, manda uma carta para Timóteo, segunda carta a Timóteo, no último capítulo. Venha depressa, antes que o inverno chegue. Só Lucas está comigo. Timóteo, traz Marcos. Ele sempre me foi muito útil no meu ministério. Paulo sabe que está vivendo seus últimos dias de vida. A qualquer momento ele vai ser executado pelo Império Romano. Com quem ele queria estar perto? Com quem tinha o mesmo time de futebol dele? Com quem era vizinho dele? Com quem trabalhava na mesma empresa? Ou com quem caminhou com o Senhor junto com ele? Paulo e Marcos, lá atrás, anos atrás, Paulo botou Marcos para correr, né? Você não anda comigo mais não. Lembra de João Marcos? Brigou até Barnabé no meio e tudo. Timóteo, Paulo encontrou e se converteu, e Paulo discipulou, e levou ele na caminhada, e foi discipulando, e fez de Timóteo pastor. Marcos virou evangelista, e aquele que foi rejeitado por Paulo, Paulo diz, ele me foi muito útil no meu ministério. Cresceu no Senhor. Aquela barreira que tinha lá atrás foi quebrada. E Deus trabalhou na vida de Marcos. Marcos amadureceu ao ponto de Paulo o receber de volta. E dizer, você me foi muito útil no meu ministério. Eu quero que você esteja perto de mim. Então Paulo nos últimos dias mostrou quem realmente tinha afinidade com ele. Então que nós possamos definir, né, com quem temos afinidade. Aí entram outros aspectos. Maturidade espiritual. Temos que ter maturidade espiritual. Irmos amadurecendo espiritualmente. Então você quer crescer, vai buscando pessoas que estão pelo menos um certo nível de maturidade, ou que estão um pouco mais, para você andar junto, se aconselhar. Por quê? Porque há assuntos que você vai ter com João, com Maria, e se você estiver num certo grau de maturidade espiritual, ou ao contrário, abaixo deles, menos um pouco de maturidade, vai haver dificuldades para ajustar essas dificuldades dentro do relacionamento. Porque se Pingo tiver dificuldade de entender certas coisas, por exemplo, diferenças. Pingo, calada que só ela, não é? Não é? Calada? Muito calada, né? E eu falando demais. Aí Pingo, não suporto quem conversa demais. Vixe, não tenho paciência. Mas tem que caminhar junto. Se um não se ajustar ao outro e compreender que somos diferentes, e Pingo lutar para poder me compreender, e eu perceber a maturidade de Pingo que está se esforçando para me compreender, e agora eu digo, rapaz, agora eu tenho que compreender Pingo também. E um vai ajudando o outro. Então, quando você anda com pessoas que estão amadurecendo, querendo amadurecer, vocês dois vão vencendo melhor as dificuldades. Glória a Deus. O grupo vai vencendo melhor as dificuldades. A igreja vai funcionando melhor.
Porque o amor de Deus começa a se expressar na vida de todos nós, em cada atitude que nós temos nos nossos relacionamentos. Maturidade emocional é outro problema. Aliás, outro aspecto. Que pode ser um problema, pode ser algo positivo. Temos que ter maturidade emocional. Por quê? Porque interfere nos relacionamentos. As pessoas podem se esconder atrás das barreiras emocionais para não aprofundar ou viver relacionamentos com outros irmãos. Muitas dificuldades de relacionamento é porque as pessoas estão escondidas para não se apresentar. São problemas que a pessoa tem emocionais e que dentro da igreja, onde Deus quer tratar, você não quer se expor. Eu não quero. Eu já tive fase de não me expor. Eu falo aqui com tranquilidade, já tive. E aí você sofre. Sofre e duvida que o outro já venceu. E nada aqui, não venceu nada. Eu não venci. Mas é atitude de fé. Então, barreiras emocionais atrapalham, né? Por quê? Porque em função dessas barreiras emocionais, as pessoas acabam não sendo sinceras, transparentes e não são verdadeiras. E é impossível se relacionar dessa forma. O relacionamento não flui. Sexto ponto. Atitudes que constroem um relacionamento. Atitudes que constroem um relacionamento. Que atitudes podemos tomar para construir um bom relacionamento? Nós, entre nós, igreja, corpo de Cristo, família de Deus, templo do Espírito Santo. Primeiro ponto, sentir a necessidade e disposição de tê-lo. Para eu andar com o Felipe, eu tenho que decidir dentro de mim se eu quero andar com ele. Eu tenho que sentir necessidade que ele é meu irmão em Cristo, para eu andar com ele. E tenho que ter disposição para lutar, para vencer as barreiras que podem nos impedir de nos relacionar. Ou então não vai ter relacionamento. Por mais que queiramos interiormente, tem que haver atitude. Paulo, quando fez a carta a Timóteo, ele está dizendo a Timóteo, revelando a sua fraqueza a Timóteo: vem depressa estar comigo. Só Lucas está aqui. E traz Marcos. Ele tinha necessidade de demonstrar: eu quero andar com você, com você, com você, porque vocês aqui presentes, eu sinto a presença de Deus na vida de vocês, e isso me edifica. Isso me dá segurança, isso me acalma. Isso me dá certeza de que o Senhor está presente em minha vida. É a vida do irmão aqui, perto de mim, que anda com o Senhor, que ama o Senhor e que diante de mim demonstra: eu quero andar com você, eu quero investir em você, eu quero investir no nosso relacionamento. Então, para ter relacionamentos, precisamos querer tê-los e ter disposição para investir neles. Porque às vezes eu quero, mas não tenho disposição para investir. E dar o passo de ir e procurar, bater na porta, ligar, marcar um momento de estar juntos, orar juntos. Segundo ponto, ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Atitudes que constroem o relacionamento. Ser guiado pela palavra e pelo Espírito Santo. Irmãos, ter relacionamento construir um relacionamento com a pessoa, vai acontecer problemas. Vamos ser sinceros aqui. Sem dúvida, ela falou forte, viu? Essa aí, eu vou falar, falou. Construir relacionamentos vai criar problemas. Principalmente porque esses relacionamentos é com outras pessoas, não é com paredes, não é com cadeiras, né? Então, como é que nós vamos administrar e enfrentar, como a gente falou aqui de manhã, perseverar
para vencer os problemas dentro dos relacionamentos, guiados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Se estamos na dependência do que Deus nos fala, ou já falou, e na direção do Espírito Santo, nós teremos as duas armas mais preciosas para vencer as dificuldades nos relacionamentos. Terceiro ponto, ser transparente, sem máscaras, sem disfarces. Isso é o quê? Ser honesto no relacionamento. Ou seja, não mentir. Ser sincero, falar a verdade. Não esconder. Ser eu mesmo diante dos irmãos. Não é eu ser uma coisa aqui e lá fora outra. É ser eu mesmo. A Márcia me conhece. Mas se ela me vê lá no meu trabalho, aquele é tão diferente. Totalmente o contrário. Pessoas diferentes vivendo personagens diferentes. A mesma pessoa vivendo personagens diferentes. Ser transparente. Quando eu não sou transparente, eu não demonstro aquilo que eu sou ou que eu não sou. Eu escondo. Eu vivo um personagem. Você me vê, imagina uma coisa, mas eu sou outra por dentro. E aí eu vou demonstrar uma espiritualidade na sua frente que eu não tenho. Algo irreal. Então eu só construo relacionamentos quando eu sou honesto com todos com quem eu me relaciono. Se eu não sou honesto, eu não estou construindo relacionamentos verdadeiros. Se eu não construo relacionamentos verdadeiros, eu estou construindo um relacionamento falso. Se eu construo um relacionamento falso, que utilidade isso está tendo na minha vida? E se isso não tem utilidade na minha vida? De qual família eu sou? Porque a família de Deus, a igreja de Deus, funciona nos relacionamentos. Quarto ponto, ser sincero. Ser sincero é dizer com amor o que penso, o que sinto, sem reserva no coração. Não é ofender, é ser sincero. Bora ali? Ou estou cansado agora? Tá bom. Por que é que você não foi? Ah, eu não queria não. Hoje eu não vou lá não. Mas eu só fiz perguntar a você se você queria ir. Eu só sei dizer, não, hoje eu não quero ir não. Por que a gente inventa uma segunda verdade que não é verdade? Às vezes até uma coisa aparente. Tá cansado? Tá. Mas é porque eu não quero ir hoje lá. Não é porque eu estou cansado não. Porque se eu quisesse eu ia cansado, eu ia levado numa maca, eu ia de qualquer jeito. Mas eu não quero ir. Pronto. Liga para o irmão, eu não quero ir. Tão fácil. Está resolvido. Aí a gente se acostuma a dar segundas verdades, terceiras verdades acerca do assunto, e a gente começa agora, dentro do relacionamento, a não ser sincero no relacionamento e só passar verdades que não são as verdades verdadeiras, ou seja, aquela que realmente define meu comportamento e minha atitude. O relacionamento não vai funcionar. Está preparado para frustrações que poderão surgir nos relacionamentos. O que é frustração? Expectativa não satisfeita. Esse é um dos maiores problemas de relacionamento. Como é que eu vou enfrentar isso? Esse é um dos maiores desafios. Está consciente de que frustrações surgirão nos relacionamentos. Essa é a primeira atitude. Eu não posso imaginar, nunca, que seja com quem eu estiver me relacionando, que não vai haver frustração. Então, se eu já estou consciente que frustração vai haver, eu sofro menos. O impacto é menor. Está consciente que teremos que enfrentá-las.
Aí o caldo foi ficando mais grosso, né? Vai acontecer, tudo bem, beleza, estou esperando. Aconteceu, e agora? Você vai enfrentar. Enfrentar as situações e as repercussões. Porque se não enfrentarmos, nós vamos desistir do relacionamento. Nós vamos desistir das pessoas. Nós vamos desistir de funcionar dentro dos nossos relacionamentos. E acabou o relacionamento. Administrar nossas expectativas que não foram atendidas. Administrar nossas expectativas que não foram atendidas. As expectativas eram de quem? Minha ou do outro? Minha. A frustração é uma expectativa minha que não foi atendida. Que expectativa foi essa? Muitas dessas expectativas são projeções acima do limite que eu estou fazendo em cima de uma pessoa, de um grupo, de uma organização, de uma chefia, seja de quem for. Aí não acontece como eu esperava, como eu imaginei, aí eu me frustro. E aí o relacionamento... Então eu crio uma expectativa muito grande em torno de uma pessoa, né? Ou de pessoas, e quando elas não são atendidas, eu fico frustrado e desisto das pessoas. Desisto de me relacionar com elas. Aprender a lidar com as diferenças. Olha um motivo muito grande de frustrações. Aprender a lidar com as diferenças de temperamentos, personalidades, histórias de vidas diferentes. Todos nós temos temperamentos diferentes, temos personalidades diferentes, temos história de vida diferentes. Aí eu não aceito a diferença. Eu não aceito a personalidade de fulano, que é muito determinado, ou outro que é quieto demais. Eu não aceito a história de fulano. Ele é assim porque teve uma história assim, ou ele, mas eu não aceito isso. Aí eu vou desistindo dos relacionamentos. Rejeitar toda semente de desconfiança, pois nos leva a desistir dos relacionamentos. Eu sempre desconfio das pessoas. Sempre desconfio das intenções. Sempre acho que estão armando contra mim. Sempre acho que fulano falou aquilo, mas ele está com uma segunda intenção. Fulano falou aquilo, mas ele não está sendo sincero. Fulano falou aquilo, mas será que é verdade? Rejeitar toda semente de desconfiança, porque a semente de desconfiança gera julgamento dentro de mim, que vai gerar crítica, que gera amarguras e que gera inimizade. E aí eu vou desenvolver as inimizades. Não permitir que o desânimo invada nossos relacionamentos, nos induzindo a desistir. Se eu deixo que o desânimo invada meu relacionamento, seja com quem for, eu serei induzido a desistir da pessoa e dos relacionamentos com ela. Estar disposto a andar a segunda milha. Andar a segunda milha é dar sem receber nada em troca, para manter o relacionamento. É fazer aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. A segunda milha é ir além da expectativa da outra pessoa. É corresponder sem ser correspondido. É esperar. E esperar por mudança. E não esperar por mudança. Eu mantenho o relacionamento. Mas eu não estou baseado em que Angélica vai mudar seu comportamento, vai mudar a sua atitude. Não, eu mantenho um relacionamento com ela, eu invisto no relacionamento com ela. Porque quem faz a obra na vida de Angélica é Deus. Amém. Não sou eu. Amém. Mas eu não vou desistir de Angélica. Ah, mas ela falou um negócio lá que fica assim meio atravessado. Mas isso é irrelevante. A presença de Deus na vida de Angélica é mais preciosa do que qualquer problema que possa haver entre nós. Finalizando, respeitar as características individuais, lembrando que somos diferentes uns dos outros. Alguém é igual a alguém aqui? Mesmo que tivesse nascido numa barriga de gêmeos, ninguém é igual a ninguém. Então temos que respeitar as diferenças. Somos diferentes. E é nas diferenças que Deus abençoa. Para aprendermos a suportar uns aos outros, trabalhar uns com os outros, andar uns com os outros. Aí eu queria fechar aqui com Colossenses 3, de 12 a 16. Ver se de repente tem alguma coisa a ver com o que a gente conversou hoje.
Colossenses 3, 12 a 16. Eu vai ler ali também. Vem cá na frente. Bote e viste nisso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E, sobre tudo isto, reveste-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Essa palavra resume que a gente conversou. Revestivos como eleitos de Deus, amados, de entranhas, tem que se entranhar dentro de nós. Entranha de quê dentro de mim? De misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Com vocês. Relacionamento entre todos nós. Que o Senhor nos abençoe. A viver a sua palavra. E sermos igreja, família de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Uma vida do Senhor fluindo e fazendo a igreja dele funcionar como ele criou e para o que ele criou. Que é vivendo em amor e expressando o seu amor aqui na terra, para que os outros lá fora conheçam que aqui está a igreja do Senhor. E o Senhor está presente dentro dela. Amém. Quero fazer uma oração silenciosa. Vamos ficar em pé para descansar? A comunhão, que a gente conversou de manhã, acontece dentro dos relacionamentos. Não acontece nas paredes, nos bancos. Acontece nas nossas vidas, vida na vida. E aí surgem os desafios. Eu não gravei seu nome ainda, meu irmão. Fábio. Prazer, Fábio, que você está com a gente. Deus abençoe sua vida. Isso é a igreja do Senhor. Deus, na Bíblia inteira, de capa a capa, nunca escondeu quem somos nós. O que Ele quer fazer é nos aperfeiçoar para Ele. É melhorar a nossa vida, é nos resgatar. Nunca escondeu os defeitos. Nunca escondeu. Ah, mas por que tem isso aqui, tem isso? Tem. Deus nunca escondeu. Falhou. Davi falhou, caiu. Deus disse o quê? Se arrependa, conserte, faça as coisas certas e ande no meu caminho, para eu poder te perdoar. É assim que funciona a vida do Senhor na igreja. Relacionamento na igreja é isso. Tem erros? Tem, mas os erros estão na igreja ou está dentro de nós? Está em nós. Eu tenho os meus, você tem os seus, e fica os seus, viu? E abaixa os meus. Agora, é no relacionamento que nós vamos melhorando. O Senhor vai usando Márcia para aperfeiçoar Josi, que aperfeiçoa a Joelma, que aperfeiçoa a Isael, que aperfeiçoa a Milena, que aperfeiçoa a Laís. Ferro afia ferro. É isso? Irmão afia irmão. E é nos relacionamentos que nós nos afiamos, melhorando. Um precisa de paciência. Como é que vai desenvolver paciência e não pegar outro que tira a sua paciência? Você tem que treinar e desenvolver a paciência. E Deus providencia. Aí você reclama, Senhor, eu quero ter. Ora, Senhor, me dá paciência.
Mas Deus bota alguém lá para testar sua paciência e você treinar. Aí você rejeita o irmão porque... Mas você não pediu paciência? Não é. É assim que funciona. Aí vai qualquer assunto. Vai qualquer assunto. Então que o Senhor nos dê graça, irmãos, para vivermos essas coisas do Senhor. Nisto conhecerão que sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus falou isso. Se tiverdes amor uns aos outros. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra. Ó Deus, nós te agradecemos porque vasos imperfeitos, Senhor. Mas o Senhor nos chama de família do Senhor, Pai. O Senhor nos chama de corpo de Cristo. Templo do Espírito Santo. O Senhor nos chama, Senhor, para vivermos essas coisas que o Senhor tem revelado. Quantos desafios nas nossas vidas, e todos os dias acontecem esses desafios, Senhor. A todo momento, Senhor. Daqui a pouco a gente vai parar, vai começar alguns desafios, Senhor, nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a vencer, pelo Espírito Santo, ó Deus, nas nossas vidas, vencer as nossas barreiras internas, as nossas malquerências, as nossas maldades de coração, as nossas malícias, ó Deus, as nossas má vontades, indisposição, Senhor, mas que vençamos as manias do velho homem, Senhor, e partamos para a nova criatura, segundo Cristo, Senhor, cheio do Espírito Santo, para vivermos verdadeiros relacionamentos no meio da tua igreja. E teu amor, primeiro derramado em nós, se expresse na vida de cada irmão e a vida da igreja também, Senhor. E o mundo nos veja, Senhor Deus, como os teus discípulos, Senhor. Que teu nome seja proclamado, Senhor Deus, não apenas com a nossa boca, mas principalmente pela nossa vida no meio da comunidade, Senhor. Fica conosco. Louvamos e te agradecemos por tudo que aconteceu no dia de hoje. Oh Deus, abençoa o dia de amanhã. Nos dá uma noite em paz. No nome de Jesus. Amém. Palmas para Jesus!